Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está na série Dicas de Design Residencial. Eu sou o Marcelo Akiri e hoje nós vamos conversar sobre onde posicionar a escada. Na frente do nosso sobrado, no meio do sobrado ou nos fundos do sobrado. Se você já tentou fazer aí um croquis, um esboço da sua casa, do seu sobrado, ficou brincando ali com uma régua, com papel, até mesmo um aplicativo no seu celular ou no computador, você se deparou com a enorme dificuldade que é encaixar uma escada. Você conseguiu projetar ali, fazer o croquis da parte térrea, você conseguiu fazer o croquis da parte do pavimento superior, dos quartos, banheiro, mas não conseguiu encaixar a escada. Às vezes você até conseguiu colocar ela num lugar que te agradou, mas a hora que você foi fazer o dimensionamento dela, do número de degraus, do tamanho da pisada, do tamanho do espelho, inclusive, salvo engano, na dica de número 29, nós vamos conversar sobre o dimensionamento da escada. Hoje é 24, tem mais algumas pela frente ainda. Mas você já percebeu que é difícil de encaixar a escada. E sabe por que é difícil de encaixar? Porque é o único elemento que une os dois pavimentos. O pavimento térreo, o pavimento independente, o pavimento superior e independente, e eu preciso unir os dois. Eu também consigo fazer essa ligação através de um elevador, por exemplo, mas não é aqui o nosso caso. E por ser o único elemento que faz essa união, torna-se difícil, porque eu preciso conectar esses dois ambientes e encaixar um espaço no térreo, encaixar um espaço no pavimento de cima e nem sempre isso dá certo. E quando eu escolho uma escada na frente do nosso sobrado, eu estou... não é que eu estou querendo dizer para minha casa, mas é como se fosse, tá? Eu quero que a minha escada apareça na fachada. Eu quero uma pele de vidro, uma grande janela de quina. Eu quero que quando eu estiver chegando em casa eu veja a minha escada. Eu quero tratar a minha escada como um elemento decorativo, como estético. Eu quero trazer ela para compor a minha fachada. E não somente para deixar ela lá dentro da casa como uma função de subir e descer, de fazer a ligação entre os dois pavimentos. Mas é importante eu saber que quando eu faço isso, eu acabo perdendo privacidade. Eu lembro bem quando eu estava projetando uma escada e tinha um vidrão na frente, eu propus, né, o vidrão na frente, aí o proprietário falou para mim: "Pô, Marcelo, mas como que eu vou ficar descendo de cueca pela escada de madrugada para pegar um copo d'água?" Virou uma risada total, mas isso tem um fundamento. Algumas famílias gostam de ficar com roupas bem leves em casa. E quando eu trago essa escada para frente com o vidrão, eu acabo perdendo privacidade. "Pô, Marcelo, mas eu coloco aqui uma cortina e tudo se resolve." Eu concordo, você pode colocar essa cortina. Por outro lado, se você coloca a cortina, você acaba perdendo a ideia de deixar a escada visível. Então nós precisamos ter clareza do que é que nós queremos, tá bom? A escada estando na frente, eu abro a porta social, a porta de entrada da casa, possivelmente já vou ver essa escada ou do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Nem todo mundo gosta disso. O que isso significa? Imagina que todas as vezes que você vai descer dos quartos pro pavimento térreo, você vai estar passando pela porta da frente da casa. É como se você estivesse saindo da casa. E algumas famílias falam assim: "Não, eu quero incorporar, eu quero dar mais circulação para... Eu não quero que as pessoas fiquem subindo e descendo e passando pela porta da frente da casa, eu quero trazer ela mais para dentro." E nesse contexto, eu posiciono a escada no meio do nosso sobrado. Trazendo ela para o meio, eu acabo economizando na circulação, no tamanho dos corredores, diferente de quando a escada está lá na frente. Por quê? Imagina o seguinte: eu subi a escada aqui na frente. Para eu chegar num quarto que está lá no fundo, eu vou ter que atravessar o sobrado inteiro através de um corredor. Isso tem custo. Principalmente se eu tiver ali guarda-corpo nesse corredor, que vai deixar isso muito mais caro. Se eu trago essa minha escada para o meio do sobrado, eu, além de economizar na circulação, nos metros quadrados de corredor, além de eu possibilitar que
você que está aqui em cima, a hora que desce, você já chega ali meio que no meio da casa, sem ficar passando pela porta, você pode utilizar a escada como um ambiente de separação entre ambientes. Uma parede, por exemplo, é um ambiente de separação. Só que quando eu faço uma parede, eu deixo os ambientes completamente separados. E você concorda comigo que uma escada ela pode ser vazada? Eu tenho, então, o lance que sobe, os lances, né? O lance que sobe, o lance que desce aqui. Mas eu consigo ver através da escada. Isso faz com que eu consiga utilizar a escada para fazer uma separação, por exemplo, de uma sala de TV para uma sala de jantar, da sala de TV e da sala de jantar para a cozinha. Eu crio essa separação sem necessariamente barrar ali o meu campo visual. Então, funciona muito bem. Obviamente, se você que assistiu a dica de design residencial de número 23, você viu que eu falei lá que, olha, nós podemos... eu falei sobre as estruturas da nossa escada. Na parte de baixo da escada eu posso fazer paredes para compor a estrutura. E também na parte de baixo eu posso colocar ali um escritório, um depósito, um banheiro, um lavabo, né? Se você utiliza a sua escada como divisão de ambientes e coloca a parede embaixo da escada, aí você matou toda essa visão, certo? Então, é importante a gente ter esta clareza. Quando eu posiciono a escada lá nos fundos, aí, em geral, é um caso mais específico. Quando, por exemplo, você tem, vamos imaginar assim, uma espécie de um predinho, sala comercial e garagem no pavimento térreo, um apartamento e mais um outro apartamento. Então você tem 2, 3, 4 lajes, dependendo do tamanho da sua construção. A gente acaba colocando a escada lá nos fundos por um motivo. Eu entro com o carro, estaciono lá nos fundos e dali eu subo para os apartamentos. Assim eu consigo trazer privacidade, inclusive, para a escada. Eu não quero entrar nesse mérito porque existe uma situação que, nesse caso, eu trago a escada para frente. Mas aqui já estou falando de prédios, de um outro contexto. O nosso aqui é o sobrado, o seu sobrado. Então, no fundo, eu acabo utilizando a escada na frente da casa, que pode ser central, posicionada à direita ou posicionada à esquerda, que pode ser no meio do seu sobrado e é legal que ela fique no meio. Mas eu também posso, sendo no meio, jogar a escada para a parede, utilizar um único lance, ou para outra parede, enfim, fazer uma mescla para que ela esteja no meio do sobrado, mas sem a necessidade de dividir ambientes, tá? Eu posso utilizar essa escada na parede. Marcelo, se o sobrado fosse teu, onde você colocaria? Poxa vida, aí você me faz uma pergunta um tanto quanto complexa, porque depende de algumas relações. Por exemplo, eu posso utilizar a escada na frente da casa também para criar uma barreira visual. Supondo que eu queira privacidade, eu posso colocar uma escada fazendo um paredão sem nenhuma janela, e eu deixo toda a minha casa lá para os fundos. Por exemplo, eu posso pensar nisso. Marcelo, supondo que eu queira demais uma escada com um vidrão na frente. Só que se o terreno que eu estiver for com fachada oeste ou fachada norte, onde eu tenho muita insolação ou pegando o sol da tarde, aí não faz sentido, porque eu vou esquentar demais essa escada, eu vou esquentar demais a minha fachada. Então, onde é o melhor lugar para se posicionar uma escada? Eu levo em consideração o terreno, se ele é plano, se ele é em aclive ou declive. Eu levo em consideração a posição do seu terreno com relação ao sol. E eu levo em consideração os seus desejos enquanto família. Porque, por exemplo, você já sabe, eu quero dividindo, eu quero na entrada. Você já tem esse sonho de onde você quer a sua escada. Levando em consideração esses 3 pontos, eu consigo fazer aí um projeto com excelência e posicionar a escada exatamente no lugar que fica mais adequado para o seu projeto. Espero que com esse material você tenha tido clareza da dificuldade que é posicionar uma escada, mas também da facilidade de você posicioná-la tendo argumentos, tendo critérios. Você está na série Dicas de Design Residencial. Eu sou o Marcelo Akira, esta é a dica de número 24 e eu separei aqui da dica 22 a dica 29 para falarmos somente sobre escada. Não deixa de se inscrever aqui no canal e qualquer dúvida que você tenha, usa aqui os comentários para a gente conversar. Valeu? Até o nosso próximo vídeo.